Então hoje nós vamos trabalhar com essa caixa, uma caixa de pão. Você pode guardar pão de forma, biscoitos, várias coisas aqui de alimento. Então uma caixa para cozinha, uma caixa de MDF, ela é grande e funda. Vou utilizar para o trabalho esse guardanapo com motivos de café. Vou utilizar exatamente aqui essa parte. Lembrando que as tintas e o guardanapo eu tenho disponível lá na minha loja, artebrentam.com.br. Então, para o interior da caixa, eu vou começar a pintar com a cor. Aqui eu estou utilizando, pode ser uma tonalidade areia ou um bege bem clarinho. Passo bem nos cantinhos. E depois eu venho com um rolinho de espuma para fazer o restante do trabalho e tirar também as marcas do pincel. Eu passo também nas bordas e aqui no interior dessa abertura, que é a alça da tampa, eu também vou fazer o detalhe aqui em volta com a mesma cor. Acelero a secagem. Vou dar uma lixada e depois eu vou repetir o processo. Aqui no interior da tampa eu quero fazer um trabalho de stencil com a palavra pão. Para bater eu utilizo a cor marrom, um marrom cor tabaco. Depois disso, eu pego um pincel pituá, a cor marrom, e já faço um efeito envelhecido, esfumaçado, aqui na parte de dentro da tampa. Faço a mesma coisa do lado de dentro da caixa. E aí eu já vou aproveitar para dar um acabamento com verniz aqui por dentro. Quando for fazer, já finalizar a parte de dentro, fica bem mais fácil para você continuar trabalhando e não correr o risco de sujar a parte que praticamente já ficou pronta. Então a gente já finaliza aqui o interior da caixa para depois prosseguir. Aqui no lado de fora da caixa, eu vou trabalhar então, dando um fundo com a cor preta. Aqui não precisa mais de uma mão, então eu passei somente uma demão aqui. No fundo da caixa, eu vou trabalhar com outra cor. E aí, antes de prosseguir, eu aproveito, passo a lixa para tirar as asperezas, principalmente das quinas e das bordas. Agora eu entro então com uma cola. Estou utilizando aqui uma cola PVA extra forte. Pego um pincel de capa amarelo, cerdas duras, e vou distribuindo a cola. Eu vou passar a cola em toda a superfície. Se você quiser fazer o efeito somente em alguns lugares, você passa somente nos lugares, pode ser nos cantinhos, onde você preferir.
Mas aqui a minha intenção é passar então a cola em toda a caixa. Feito isso, eu já entro com a cor vermelho escarlate. Já passo em seguida sobre a cola ainda molhada. Para isso, estou utilizando um pincel de cerdas macias, um pincel quadrado largo. Esse aqui, meu, é o número 20. E aí eu pego uma quantidade generosa da tinta e vou espalhando com a mão bem leve para evitar retirar a cola, né, arrastar a cola. Então eu vou meio que depositando a tinta sobre a cola. Nessa maneira que eu tô fazendo, da forma horizontal, o craquelê ele vai sair de acordo com a posição que eu estou pintando. Se você gosta daquele outro tipo de craquelê em que as pessoas fazem movimentos em X, ele vai sair de uma maneira diferente, ele vai sair todo de várias direções. Mas aqui a minha proposta é deixar esse efeito bem parecido com o desenho do guardanapo. Feito isso, eu acelero a secagem, aqui no meu caso, para prosseguir então com o processo de pintura nos outros lados da caixa. Então eu já venho com um soprador, pode ser um secador, e já acelero a secagem da cola. Ela leva um tempo, aqui no caso, para secar completamente, mas é necessário que esteja completamente seco para eu poder manusear e poder ficar virando a caixa sem estragar o trabalho que eu já fiz desse lado. E pode perceber que conforme vai secando, ela já vai abrindo o craquelê da forma que eu desejo. Aqui ficou já aberto, tem uns lugares que ele abre mais, então ele dá um craquelê bem bonito. E feito isso, desse lado eu vou fazer o mesmo processo em todos os lados da caixa. Com o passo já adiantado, todos os lados já estão feitos com o processo do craquelê, já tá tudo seco. Agora eu vou trabalhar na parte de baixo da caixa e na parte de baixo eu vou passar somente a cor vermelho. O mesmo vermelho escarlate que eu utilizei na lateral da caixa. Vou passar aqui 2 demãos. Agora nós vamos trabalhar então, enquanto minha caixa tá ali descansando, reservo, nós vamos trabalhar com a tampa. Para a tampa eu vou primeiro dar um fundo de cor branca, já que nosso guardanapo é transparente, então é sempre necessário a gente passar um fundo branco, um fundo claro, para o desenho do guardanapo ficar bem destacado. Para as laterais eu utilizo o marrom da cor tabaco. E aqui tá então o resultado da tampa toda pintada. E agora então nós vamos trabalhar na parte de cima. Para fazer a colagem do guardanapo, utilizo uma cola gel para decupagem. Vou passar em toda a superfície da tampa.
Aí eu já tiro então a película do guardanapo, fico somente com a primeira película, que é a do desenho. Deposito sobre a tampa e aí eu venho com o plástico por cima, vou alisando com um paninho do meio para fora e aqui tá já pronta a nossa colagem. Antes de prosseguir, é sempre bom dar uma acelerada na secagem do guardanapo, porque aí fica mais fácil para a gente tirar a rebarba e sem correr o risco do guardanapo rasgar. Agora eu venho com uma lixa de unha, vou tirar o excesso do guardanapo aqui. E aí eu venho com mais uma camada da cola gel por cima, já fazendo a impermeabilização do guardanapo. E aqui tá o resultado então da tampa já pronta. Esse guardanapo ele fica dá um efeito bem bonito na peça. Agora então eu vou trabalhar com um pincel. Esse pincel ele é um pincel que você compra em loja de maquiagem, ele é um pincel de cerdas bem macias. Vou pegar um pouquinho do vermelho e vou fazer um esfumado ao redor da tampa, nas laterais, como você tá vendo aí. Ele vai dar esse nuance diferenciado aqui, mais destacado, da cor marrom, como se fosse um efeito ferrugem. E agora eu venho com um pouquinho do preto, vou passando em alguns lugares, vou deixando meio falhado, deixo aparecer um pouquinho da parte que eu fiz o vermelho e ao mesmo tempo eu vou dando uma escurecida. Aí ele fica assim com esse efeito no fundo avermelhado. E aqui essa tampa ela tem um degrauzinho na beiradinha dela, então eu peguei um pincel de cabo amarelo bem fininho. Ele tem as cerdas duras, então eu utilizo ele aqui, que ficou bem mais fácil para passar aqui no meio desse degrauzinho que tem na tampa. E aí eu vou passando a cor preta. E aí já dá um destaque também maior no efeito aqui da pintura. Aí eu venho com a cor preta na parte da caixa, na parte do vermelho, com o mesmo pincel macio e vou fazendo o esfumado ao redor. Depois que eu passei o preto, eu venho com um pouquinho do marrom, aqui eu troquei de pincel,
e vou dando uns toques de marrom também em alguns lugares. Então, na parte vermelha vai ficar com essas duas tonalidades. Aproveito também, faço um esfregado aqui no meio da pintura da caixa com a cor marrom. E para finalizar, utilizo um verniz acrílico brilhante. Vamos então para a parte de decoração. Estou utilizando aqui essa pecinha, é um aplique que eu fiz com biscuit. Utilizei essa forminha aqui a gente compra em loja de embalagem de bolo, de confeitaria. É uma forminha de confeitaria. Eu achei ela bem bonita aqui com esses desenhos. Utilizei aqui uma massa de biscuit, fiz aqui esse aplique, aguardei a secagem, porque a massa de biscuit ela sempre dá uma retraída quando seca. Fiz aqui mais alguns detalhes. Vou pintar esses apliques. Pintei então os apliques de preto e agora eu venho com a tinta PVA metálica da cor prata. Passo sobre a pecinha que já tá pintada e seca. Ele fica um efeito assim meio aparecendo ainda o preto. E depois com a pátina metálica eu venho passando com o dedo somente aqui sobre o relevo. E agora eu posiciono então as pecinhas na lateral da tampa, eu vou fazer isso nas duas laterais. Então eu primeiro posiciono como eu quero que fique os apliques. Aqui para colagem eu estou utilizando uma cola instantânea. E aqui então ficou assim, dos dois lados. Aqui para o fundo da caixa, eu gosto de utilizar muito meia pérolas para dar uma certa altura. Dessa forma, a gente protege a caixa dela ficar riscando sobre a mesa. Pode ser também um pezinho de EVA, tem aqueles autocolantes de EVA ou emborrachado, ou também pode ser um pezinho de metal, se você quiser deixar sua caixa mais refinada ou dar um efeito diferente nela. Você pode também utilizar um pezinho de metal aqui, um pezinho no ouro velho ou no prata velho, ficaria bem interessante. Aqui no prata velho ficaria bem interessante. E tá aí, gente, essa caixa pronta. É uma caixa no estilo mais rústico, escuro, mas que combinou perfeitamente aqui com a proposta do guardanapo. Então, quando você for fazer um projeto, veja primeiro o que você quer utilizar, se for papel, e se baseie nas cores que ele tem, para que saia um projeto bem coerente, né? Um projeto combinando tudo, que aí fica bem suave aí aos olhos de quem vê. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Beijo e até uma próxima.